guarda a lei para ser salvo, uma questão de legalismo, quem guarda a lei mais bonitinho, quem não guarda. Tem talvez telespectadores que estão nos assistindo que nem cristãos são, podem haver pessoas que são budistas, shintoístas, muçulmanos, que não conhecem esse código. Afinal de contas, por que Deus deu esses mandamentos para os hebreus, para a humanidade? É uma ponte para a salvação? Deus vai perder alguma coisa se eu não cumprir a lei? O que vocês acham? Vamos dialogar um pouquinho sobre isso. Na verdade, o homem já nasce com isso inscrito no seu próprio coração, né? Os 10 mandamentos, de certa maneira, já estão inscritos. Toda pessoa, independente se é católica, se ela é budista, ela sabe que não é certo matar, ela sabe que tem que prestar culto a Deus, né? Ela sabe, por exemplo, que não deve furtar, ela sabe que tudo isso é errado. Só que, a partir do momento que isso está escrito, isso também leva o ser humano à reflexão. Por quê? Porque o ser humano, ele pode esquecer. Agora, o que você acha? Tá certo, tá escrito, tá lá. Eu gostaria de fazer uma contribuição, Rodrigo. Eu gosto muito de partir do evento do Êxodo, né, numa outra linha. O Êxodo é o evento salvífico, né? Então Deus entra em relação, como você já disse anteriormente, né? Deus basta por si, mas ele decide entrar em relação com o povo. Então Deus entra em relação com o ser humano, com o povo de Israel, tira da escravidão do Egito e o conduz a uma terra prometida. Então Deus garante a liberdade. E por que fazer os mandamentos para esse povo que Deus garantiu a liberdade, que Deus se deu a conhecer, que Deus criou uma relação? Então, os 10 mandamentos, ele, na perspectiva do povo de Israel, ele é uma forma que Deus encontra, entre aspas, né, de garantir ao povo que mantenha essa liberdade. Entendi. Porque os 10 mandamentos, ele é para um determinado povo, né, para um povo que experimentou o conhecer a Deus, né, porque nós temos... a primeira escravidão. Conheceu primeiro, né, nós temos em Êxodo um prólogo, né, que fala, Êxodo 20, antes dos mandamentos, um prólogo que vem falar que Deus tirou da escravidão. Então Deus tira da escravidão, esse povo já conhece a Deus, já tem relação com esse Deus que vai dar a eles o mandamento. Então Deus primeiro se dá a conhecer, se relaciona para dar os mandamentos para esse povo. E são mandamentos que não diz o que primeiramente o que não deve fazer, mas o que se deve fazer. Né? É bem aquela coisa de educação de filho. Quando você diz não faz, o filho vai lá e faz. Né? Então Deus diz, tem que agir dessa maneira. Então são mandamentos que resguardam, que garantem ao povo, aquele determinado povo, manter a liberdade concedida com o evento do Êxodo. Então deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Até para pegar a ponte do que eu ia perguntar para o Carlos. Os mandamentos são dados para um povo que está livre. Que está livre. Então não são a prisão. Não são a prisão. Na sua ótica, então, eu poderia comparar os mandamentos às regras de trânsito, por exemplo. As regras de trânsito não estão ali para tirar a minha liberdade como motorista, mas para garantir que eu possa dirigir bem. Com segurança. É porque tem muita gente, talvez, que está acompanhando a gente em casa, que pensa que os 10 mandamentos são uma camisa de força para tirar a liberdade da gente. Coloca uma coisa na sua cabeça. Deus não vai perder nada se eu resolver transgredir a lei dele. Se Deus me deu essa lei, primeiro que ele é um Deus de amor. Os mandamentos não são dados para pessoas que estão na escravidão. São dados para pessoas que foram libertas por Deus, livres. É uma relação. E é interessante, você falou, Deus se mostra primeiro. A primeira frase dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Você falou de criança, primeiro Deus mostra como faz, siga o exemplo. Mas aí vem a pergunta que eu queria fazer para o Carlos aqui. Pelo que a Fabiana falou, os 10 mandamentos são dados para pessoas livres, para o meu próprio bem, porque Deus me ama. Você falou da conscientização. Mas eu me lembro de uma passagem de Santo Agostinho, do livro Confissões, onde Santo Agostinho sempre reclamava por que ele queria roubar as peras da casa do vizinho. Leia as Confissões de Santo Agostinho, é um tratado maravilhoso. Aqui no Brasil, se não me engano, as edições paulinas fizeram uma tradução muito bem feita. Leia esse livro, é um livro de cabeceira. Eu amei as Confissões de Santo Agostinho. E ele falava assim: eu sempre, quando criança, queria roubar as peras da casa do meu vizinho, mesmo sabendo que era errado. E por que, perguntava Santo Agostinho, eu queria roubar as peras do vizinho? Era fome? Não, tinha comida na minha casa. Era vontade de comer pera? Tinha pera na minha casa. Por que eu queria roubar aquelas peras? Aí Santo Agostinho falava: já era o pecado trabalhando em mim. Até que Santa Mônica, que era a mãe dele, vivia fazendo oração por ele. Olha a importância da piedade de uma mãe que faz oração, que ora ou reza pelo seu filho. Isso é muito importante, mãe. Você que tem o seu filho fora dos caminhos de Deus, faz oração intercessória por ele. Daria até um programa sobre isso, a importância de nós orarmos uns pelos outros.
Ela orava muito por Santo Agostinho. Era um rapaz perdido aos olhos humanos, mas ele foi ganho por Deus. E a palavra mágica que Santo Agostinho fala é a graça. A graça me capacitou. E eu queria que você discorresse um pouquinho, Carlos, sobre isso. Que graça é essa que me permite cumprir os 10 mandamentos? Será que só o fato de estarem escritos, de eu saber, é o suficiente para eu cumprir os 10 mandamentos? Ou eu preciso de um auxílio divino para me capacitar a cumprir, mediante o que falou Santo Agostinho? Sim. A salvação humana, ela provém pela graça mesmo. Não é isso? Eu tenho a fé, eu tenho a graça que eu recebi. Essa fé, foi Deus que plantou aquela graça. E eu acolhi essa fé. Então tem uma parte minha, eu tenho que aceitar. Tem que aceitar, até porque o homem tem o livre-arbítrio. É isso? E ainda que a pessoa aceite, o livre-arbítrio continua agindo sobre o próprio homem. Então, ele, ao mesmo tempo que ele tem ali a lei, ele consegue falar não à lei, consegue falar não às coisas de Deus. Não é isso? Então, ainda assim, ele consegue fazer ou deixar de fazer, mas ele sempre conta ali com a graça de Deus. Basta ele acolher ou não essa graça que Então, o meu papel é acolher. O meu papel na salvação, se alguém perguntar em casa qual é o meu papel na salvação, é não atrapalhar o papel de Deus, é aceitar a graça de Deus. Interessante, Rodrigo, que nos 10 mandamentos a gente tem o quê? Nós podemos fazer várias divisões, mas os 10 mandamentos, partindo de qualquer uma delas, ele vai colocar o homem na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. Então eu tenho que seguir, né, que causar o bem, que ser livre e manter essa relação com Deus e com o próximo também. Então, na medida que eu cumpro aquilo que Deus propôs, eu estou liberando o próximo também para que seja livre, né? Eu estou liberando também. Então, eu não me aprisiono mais a outros deuses, a outros cultos, a outras exigências, como havia na época do povo de Israel. E também não leso, não atrapalho e não faço com que o meu próximo volte a uma situação de escravidão. Porque o Deus de Israel já libertou da escravidão. E o meu ato de matar, de roubar, de dar um falso testemunho, pode levar o meu próximo a uma situação de escravidão. Sim, claro. De escravidão. Então, seguir os mandamentos, ele me beneficia, né, na relação ali com o povo, beneficia aquele que segue o mandamento e beneficia o próximo. Né? E a minha relação com Deus me beneficia na relação com Deus e me beneficia na relação com o próximo e dá liberdade para o próximo. Né? E fazendo um adendo ao que você disse e ao que o Rodrigo disse, eu acho que cabe também aquela observação de que, como disse Santo Agostinho, eu vi a pera, eu queria a pera, eu tinha a pera em casa, mas eu queria, né, aquela pera, a pera que estava proibida para mim. Então, aquela pessoa que está em casa e que sente isso, o que ela tem que pedir para Deus? A graça. E eu me lembro de uma passagem de Paulo, você pode ler depois da sua casa, está na carta aos Romanos, onde Paulo fala assim, ele usa uma linguagem muito pesada. Eu vou citar de acordo com a tradução João Ferreira de Almeida, que eu estou mais acostumado. Mas você pode procurar na Bíblia da Ave Maria, na Bíblia de Jerusalém, qualquer outra Bíblia católica aí, na carta aos Romanos, capítulo 7. Paulo fala o seguinte, desgraçado, desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu desejo, eu não pratico. E o mal que eu não quero, este eu pratico. Mas graças a Deus, que por Cristo me liberta do velho homem. Isso é interessante. Paulo ali está usando, Cícero fazia menção de uma lei romana chamada corpus mortuorum, que era quando a pessoa, às vezes, era condenada a carregar o cadáver de alguém que ele assassinou nas costas, para poder mostrar que ele era um assassino mesmo. Então imagina você andando com um cadáver nas costas, em putrefação. Paulo se sentia assim. Então, meu amigo, você que está em casa, aprenda uma coisa. Não adianta a promessa de passagem de ano, esse ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou a todas as missas, ou quem for adventista eu vou a todos os cultos, ou quem for de outro... Esse ano eu vou ser... As suas promessas por si só não valem nada. Você só vai conseguir através da palavra mágica que eles falaram aqui, mágica apenas no sentido metafórico, a graça de Deus. Agora, cuidado com uma coisa. Tem um teólogo evangélico chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu no campo de concentração nazista, ele era luterano. Ele morreu porque não aceitou ceder a Hitler. E ele, na cadeia, lá no campo de concentração, ele escreveu um livro chamado O Discipulado. E ele fala muito sobre a graça. E Dietrich Bonhoeffer fala uma frase que eu quero deixar para você em casa. Ele escreveu o seguinte: cuidado com o mito da graça barata.
A graça de Deus é de graça, mas não é barata. O que isso quer dizer? Jesus morreu em seu lugar. E os 10 mandamentos não são o meio nem a causa da sua salvação, mas são o resultado dela. Você não vai cumprir a lei para ser salvo, mas você vai cumprir a lei porque você foi salvo. Você não vai cumprir a lei para ser liberto. Você vai cumprir a lei porque você foi liberto.